Sou da igreja com a paz do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé, todos quantos possam, e abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós iremos ler do versículo 13 ao versículo 25. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Do 13 ao 25, diz assim o texto sagrado. E, convocando Pilatos, os principais sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o que acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediram, mas entregou Jesus à vontade deles. Senhor Deus, aí está a tua palavra, Senhor. Eu creio que o Senhor já está neste lugar. Eu creio que o Senhor já tem falado com os teus servos, com o teu povo, e que também com o teu servo, Pai eterno, que por um pouco de tempo foi ali fora, Senhor. Mas eu creio que o teu Santo Espírito já tem falado ao seu coração, para que ele retorne assim como fez o filho pródigo. Deus eterno, que o teu Santo Espírito esteja no nosso meio nesta noite. Revista-me com o teu sangue, com o teu poder, Senhor. Esconda-me por trás da tua cruz, porque eu sou apenas um mensageiro. A palavra é tua, Senhor. A mensagem saiu da tua boca e o povo é teu. Os destinatários estão aqui e também online, ouvindo esta mensagem. Aleluia. Senhor, eu não convenço ninguém, mas o teu Santo Espírito, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Que a tua palavra vá lá no fundo, no profundo do ser, de cada alma, de cada ser vivente, de cada homem e mulher. Pai eterno, tanto aqui no plenário, como os ouvintes, internautas que estão ouvindo, porventura, esta mensagem, assistindo este culto. Aleluia. Glória a Deus. Continue manifestando os teus milagres. Continue manifestando a tua glória no meio da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Lendo este texto e lendo o texto em Isaías 53, nós vamos ali, pela fé, no momento em que Jesus, pela segunda vez, estava diante de Pilatos.
lendo o capítulo 53, nós nos fazemos participantes de tudo quanto Jesus passou, glorificando a Ele e agradecendo a Deus, porque tudo que Ele passou era para que nós não passássemos. Ele foi condenado injustamente, para que nós justamente estávamos numa sentença de morte. A condenação era nossa, era para nós. Mas Ele assumiu a nossa culpa e estava ali sendo julgado e também para ser condenado. Aleluia. Jesus, o Salvador, que desceu dos céus, deixando a sua glória e fez-se homem pela humanidade. Filipenses, no capítulo 2, versículo 6 a 8, Paulo, ele declara isto. Aleluia. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 10 a 11, ele é declarado como a luz que estava no mundo. Ele veio para os dele, para os seus, mas os seus não receberam. Ele veio para a humanidade, mas muitos continuam negando o seu nome. Jesus, o Senhor, o Deus eterno. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito que ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne, que ele era Deus, estava com Deus desde o princípio, desde a criação. Aleluia. Que venceu o pecado na carne, nos livrando da escravidão, porque Paulo também fala isso em Romanos capítulo 8, versículo 3, que ele cravou o pecado na cruz, ele venceu o pecado na carne, porque nós não tínhamos condições de vencer. Íamos continuar escravo, porque o apóstolo Paulo, mesmo o apóstolo Paulo, diz que aquele que ele pratica o pecado torna-se escravo do pecado. Porque o homem não tem condições de suportar, de vencer. Não tem forças para vencer. Mas Jesus venceu, deixando na cruz cravado, para que nós fôssemos livres. Aleluia! Jesus, Ele nos deu essa vitória. Tem 4 personagens, pelo menos, que aparecem neste texto. Eles estão aqui, ali naquele local, no local onde Jesus estava sendo julgado, onde Pilatos se assentaria para o julgamento. Jesus, Pilatos, os principais sacerdotes e o povo. Tem também umas autoridades, que provavelmente eram os escribas, que eram chamados de autoridades também. Mas o povo, toda a massa, estava ali para assistir aquele julgamento, visto que eles foram, então, seduzidos para que clamassem contra o próprio Salvador. Aleluia. Contra aquele próprio que lhe amou. Como pode uma pessoa que mostra amor, que estende a mão, que vem e diz que está ali para livrá-lo de todo o mal? Como pode uma pessoa amar tanto, que dizer que está pronto para dar a própria vida, porque Jesus disse certa vez: a minha vida ninguém tira, eu a dou, eu entrego por amor de vós. Como pode uma pessoa amar tanto, a ponto de receber tudo que ele recebeu de calúnia, de xingamentos, tanta gente contra ele, e ele, por amor, suportou tudo aquilo? Glórias a Deus.
segundo o versículo 10, é provável que fossem os escribas também reconhecidos como autoridades. Mas há quem acredite que poderia ser pessoas que estavam ao lado de Jesus. Isto não é certo. O povo, o terceiro personagem, e Barrabás, o quarto personagem. Um personagem, não tem nem como classificar Barrabás. Mas, segundo o texto, era um perturbador da ordem. Um homicida, um homem que, então, seduzia o povo para fazer baderna, popularmente conhecido como baderneiro. Barrabás, um homem que não tinha valor. Mas até de Barrabás, Jesus Cristo estava pronto a tomar os seus pecados e levar sobre ele. Ele aparece como beneficiado pelo indulto governamental de liberdade, ficando claro o pedido do povo. Barrabás, ele era o homem que tinha que continuar preso. Era necessário que ele continuasse preso. Possivelmente, talvez até ter pena de morte, por ter tirado a vida de outro homem. Porque as leis na época eram realmente duríssimas. Mas até a condenação de Barrabás foi parar em cima de Jesus. O Senhor, ele estava ali, pronto, assumindo tudo que falava dele. Porque ele foi injustiçado. Mas ele foi injustiçado para que nós tivéssemos a justiça. Aleluia. Se ele não tivesse morrido, eu não era justificado. Eu não tinha sido justificado, você não tinha sido justificado. Aleluia. O Evangelho de Lucas foi escrito com o propósito de esclarecer a um homem chamado Teófilo sobre Jesus e seus ensinamentos, seus atos. Conforme Atos capítulo 1, versículos 1 ao 3, provavelmente o homem de importante posição, levando em conta o termo usado por Lucas, chamando-o de excelentíssimo, e possivelmente excelente, e possivelmente um amigo de Lucas. Pela segunda vez, Jesus está ali, diante daquele homem, diante do governador Pôncio Pilatos, um governador romano, porque não tinha condição. Os judeus, eles queriam matar Jesus logo, rápido. Mas como eles estavam debaixo do jugo romano, eles tinham que apelar para um governante, para um político romano, para que Jesus fosse condenado, porque aquilo agradaria ao povo. E mais uma vez eu chamo a atenção dos irmãos, como pode a morte de um homem que nada de mal praticou agradar tanto a uma turba, a uma multidão? Porque aquele que não aceita um oferecimento de liberdade, que abre mão de um amor tão grande e tão terno, aquele que não reconhece que necessita de uma cura, que necessita de um livramento, este está desprezando o autor da salvação. Está desprezando aquele que, por amor, está entregando a sua vida para livrá-lo da morte. Não está levando em conta a sua necessidade de sair de um estado miserável, um estado condenatório, e condenatório para a morte,
já julgado e já condenado, porque o pecado, ele faz isso. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então, já condenado, porque o pecado condena e o pecado leva à morte. O mesmo Paulo diz que todos pecaram e estão destinados à morte. Quando se está distante de Deus, só tem um lugar onde a pessoa vai parar. É justamente onde o Senhor não quer que ele vá, mas é onde Satanás quer arrastá-lo, é para onde o diabo quer arrastá-lo. E Jesus, ele veio passar por tudo isso, para que o homem não passasse o vexame que ele passou. Se nós formos hoje cuspidos no rosto, se nós fôssemos xingados, se nós fôssemos humilhados em praça pública ou na rua, como está acontecendo, por amor do Evangelho, Tiago diz, bem-aventurados vocês são. Mas Jesus não foi por causa disso. Jesus foi humilhado, desprezado, porque ele veio buscar e salvar quem se havia perdido. Se alguém faz chacota de nós porque somos crentes, bem-aventurados somos. Aleluia. Mas bem-aventurados porque o Senhor passou primeiro. Glória a Deus. Pela segunda vez, Jesus chega na presença de Pilatos. No capítulo 23, versículos 11. Jesus é levado à presença de Pilatos e ali passaram a acusá-lo. Quando Pilatos ouviu que Jesus era galileu, ele quis se livrar do problema. Então ele arremeteu Jesus a Herodes Antipas, porque Herodes, ele era um rei judeu que, por conveniência, os romanos colocou ele para governar na Galileia. Pilatos era governador da Judeia. Só que teve um problema entre eles, eram inimigos. Mas Pilatos aproveitou, era bom político. Era bom político que aproveitou a oportunidade e mandou Jesus para o rei Antipas. Para Antipas, ele mesmo condenar Jesus. Mas até Antipas, ele não viu em Jesus crime algum para ser, então, condenado à pena de morte. Ele não falou nada, mas ele não quis. Ele também se omitiu em defender o Senhor e mandou de volta a Pilatos. Porque o problema, ele disse e entregou aos romanos. O problema é dos romanos. E novamente Pilatos o viu. E Pilatos o trouxe. Só que o povo estava enfurecido. Porque o povo estava, irmãos, esperando algo diferente de Jesus. O povo ficou irado, porque eles queriam que voltasse a época monárquica e que o rei que viesse fosse aquele rei que pegasse a mão à espada e fizesse como fizeram os zelotes, como fizeram os arsênios, suscitasse uma rebelião para derrotar os romanos. Mas Jesus não veio ao mundo para derrotar os romanos. Jesus veio ao mundo para derrotar quem nós não conseguíamos derrotar. Jesus veio ao mundo para derrotar o pecado. Jesus veio ao mundo para derrotar Satanás. Jesus veio ao mundo para derrotar a morte. Jesus veio ao mundo para nos livrar da condenação eterna. Jesus veio ao mundo para agradar a Deus, sendo Ele o sacrifício que agradasse a Deus. Aleluia. Ele veio ao mundo para se cumprir as Escrituras. Para que o sacrifício dele agradasse a Deus de uma forma que nós fôssemos livres da condenação.
No versículo 4, Pilatos diz: não vejo crime. Não vejo crime nesse homem, crime algum. Palavras de Pilatos aos principais sacerdotes, os escribas e ao povo. Pilatos se dirige ao povo e diz: eu não vejo crime nesse homem. Pilatos estava dizendo: esse homem é inocente. Esse homem não fez nada do que vocês acusaram. Jesus estava sendo acusado injustamente. Nós, quando a palavra fala conosco, nos aponta e nos diz que nós temos pecado, é justo, porque o homem é pecador, porque o homem tende a cair. A palavra está sendo justa, o Senhor está sendo justo. Quando o Senhor Deus nos chama a atenção, nos corrige, é justo. Nós estávamos indo em direção à condenação eterna, porque era justo. Porque o homem é uma natureza, está na natureza caída. Era justo. E tudo que Deus faz concernente ao homem é justo. Mas Jesus, o justo, estava ali sendo injustiçado. Muitas vezes nós não queremos aceitar o que Deus faz conosco. Muitas vezes nos achamos bom demais. Muitas vezes queremos ser bom. Mas Jesus disse ao moço, aquele moço que foi conversar com ele, disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: bom, não existe bom. No homem não há bondade. Bom só há um. É Deus. Aleluia. É por isso que nós somos necessitados. Precisamos e necessitamos toda hora e todo momento de que Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia. Nos versos 14 e 15, mais uma vez Pilatos diz: não verifiquei contra ele nos crimes que os acusais. Não havia nada que pudesse condenar, porque eles estavam falsamente acusando o Senhor. Jesus não era baderneiro e eles acusaram Jesus de baderneiro. Jesus não estava seduzindo ninguém para se rebelar contra César, e eles estavam acusando Jesus de um rebelde contra César. Eles estavam acusando Jesus de que Jesus não queria pagar tributo a César, e era mentira, porque Jesus mandou Pedro pegar um peixe. Pega o peixe, vai lá e paga o tributo. Na boca do peixe estaria a moeda que pagasse o tributo. Tudo mentira, mas Jesus suportou isto calado. Sabe qual foi a única coisa que Jesus respondeu a Pilatos? Tu és o rei dos judeus? Jesus disse: tu dizes. Tu dizes. A voz do povo: crucifica-o, crucifica-o, era alta, estrondante. Pilatos: preciso soltar um detento por ocasião da Páscoa, da festa. Vou castigá-lo e soltá-lo. Mas o povo insistia: não solta, não, solta-nos Barrabás, crucifica este. Olha que controvérsia. O povo, eles ouviram e viram. Jesus curou. Jesus perdoou pecados. Jesus abriu olhos de cego. Jesus fez coxo andar. Jesus ressuscitou. Jesus alimentou a multidão. Jesus amou. Jesus ensinou. Jesus fortaleceu. Jesus abraçou. Jesus até chorou por causa do povo, pelo sofrimento do povo. Jesus sentiu compaixão pelo povo. Ele, certa vez, chegou no Monte das Oliveiras, olhou Jerusalém e chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os teus profetas e apedrejas quem te é enviado. Quantas vezes eu quis te aninhar
debaixo das minhas asas como a galinha aninha os seus pintinhos. Jesus sofria, sentia e sofria com o povo, mas o mesmo povo o rejeitou e trocou ele pelo malfeitor, pelo homicida, pelo baderneiro, e disse: solta o baderneiro e mata este homem. Pilatos consentiu e tornou-se conivente com o povo. Pilatos não tinha nada que lavar as mãos e dizer: eu estou livre do sangue desse justo. Ele poderia soltar Jesus, mas ele lavou as mãos. Então ele é tão culpado quanto o povo. Observe bem uma coisa. Eu vou falar uma citação em latim: Fiat justitia, vate caelum. Que a justiça seja feita, embora os céus fiquem desolados. Que justiça que estava sendo feita ali? Que justiça que estava sendo feita ali? Era algo injusto. Um inocente estava em condenação. Agora eu quero fazer uma pergunta. Será que as pessoas hoje não estão tomando a mesma atitude daquele povo? Quando lhe é apresentado o Salvador do mundo, quando lhe é apresentado aquele que lhe amou, como é apresentado aquele que salva, que cura, que liberta, aquele que muda a história, como é apresentado aquele, o Cordeiro de Deus, aquele que derramou o seu sangue, o povo continua dizendo: tira da minha frente esse aqui, eu quero é bebida. Eu quero é prostituição, tira esse aqui do lado. Eu quero é diversão, eu não vou perder meu tempo, então, indo à igreja. Eu quero ir à balada. Quantos estão rejeitando Jesus? Quantos estão dizendo: tira ele fora, joga ele para o lado? Eu quero é as coisas que o mundo oferece. Mas Jesus continua com os braços estendidos. O seu amor não tem fim. Ele continua, então, trazendo e querendo trazer pessoas para livrá-lo do pecado, para libertar da escravidão do pecado, para livrá-lo da morte e para livrá-lo do inferno. Porque as pessoas que tais coisas praticam, as coisas más, está caminhando e caminhando para uma condenação eterna. E o fim é o inferno, é o lago de fogo. Esta é a verdade que precisa ser dita. Sabendo que aqueles que rejeitam Jesus sofrem as consequências das suas escolhas. Porque o povo sofre até hoje pela consequência das escolhas. O povo judeu, o povo de Israel, sofre até hoje pela consequência das escolhas. Quando eles disseram: caia sobre nós o sangue dele e sobre os nossos filhos, até hoje eles sofrem por causa das consequências das escolhas. Nós temos que aprender a fazer as nossas escolhas, porque as nossas escolhas nos trazem consequências. Se escolhermos Jesus, as consequências são maravilhosas e o final é a glória celestial. Se escolhermos que o Senhor nos abrace com o seu amor, a consequência é o final com ele na glória celestial. Porque ele disse em João capítulo 14, eu vou embora, eu vou voltar para o meu Pai. Mas eu não vou deixar vocês só. E um dia eu voltarei. Não fiquem desolados, não fiquem tristes, não fiquem desanimados. Eu vou voltar por vocês. Eu vou voltar para buscar vocês. Vocês não vão ficar aqui sozinhos nem muito tempo. Vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer, vão padecer perseguição. Ele disse: eu padeci perseguição. Mas vocês vão ter a recompensa da vossa perseverança, da vossa fé. Aleluia. É o final com ele na glória. Aleluia. O mundo está aí, indo de mal a pior. Cada vez as coisas piorando, a situação piorando. Pessoas sofrendo depressão.
porque não tem saída para nada, perdendo dinheiro, busca atrás de dinheiro, perde dinheiro, fica depressivo. Não alcança o que a alma deseja, fica depressivo, procura morrer, procura tirar a própria vida. Nada nesse mundo preenche o vazio que só o Senhor preenche. Nada no mundo consegue preencher o vazio que o homem tem, que Jesus Cristo, o mundo não preenche, Jesus consegue preencher. Jesus preenche. Aleluia. Eu convido a igreja para ficar de pé.